Mincha, América do Sul, todo Ligmincha aí sobre as bênçãos de Teze Wangyal Rinpoche. Como a Andrea já chamou a atenção, é a terceira vez que nós fazemos o ciclo de estudos dos iogas tibetanos do sonho e do sono. Esses iogas tibetanos, eles estão dentro de uma perspectiva maior de práticas espirituais do Tibete, que nós chamamos de Tantra Mãe. O Tantra Mãe, ele está no contexto dessas práticas tibetanas e está ligado diretamente a uma das tradições que é intitulada Yugdrum Bon. É uma tradição búdica tibetana que antecede a chegada do budismo ao Tibete. E como Teze Wangyal Rinpoche, nosso professor, chama muito nossa atenção, desde o momento em que Yugdrum Bon e o budismo se encontram no Tibete, uma tradição influencia a outra, de modo que o budismo toma as características do bom e o bom, né, Yugdrum Bon, recebe as influências do budismo, acontecendo um encontro dessas duas tradições e elas mutuamente se influenciando. Então, a prática dos iogas do sonho e do sono que nós vamos estudar e praticar, ela está no contexto de uma tradição que remonta a 18 mil anos no Tibete e que foi iniciada por um Buda chamado Tongpa-Chera. Então, é nesse contexto que se dá os iogas do sonho e do sono. E no contexto da tradição de um Tantra Mãe, que é organizado em 6 iogas: sonho, sono, bardo, chot, poa e tumo. Então, o Tantra Mãe do bom, ele se organiza em 6 iogas. E dessas 6, nós vamos trabalhar aqui 2. Iogas do sonho e iogas do sono. O que diferencia cada uma dessas 6 iogas é o método, o caminho para atingir a realização, o caminho para atingir a iluminação. Cada uma dessas 6 iogas nos encaminha por meio da prática espiritual, da prática corporal, da sequência de ensinamentos, prática e experiência direta à realização, à iluminação propriamente dita. Nos iogas do sonho, nós vamos fazer um caminho que inicia pelo desenvolvimento do que nós chamamos de sonhos lúcidos, e a partir dos sonhos lúcidos, nós começamos a fazer a experiência direta da prática espiritual no sonho, e com essa experiência direta, nós vamos nos encaminhando para a experiência concreta da iluminação. Então, o Teze Wangyal Rinpoche, quando ele traz os iogas do sonho, ele organiza a prática, ele organiza a experiência e os ensinamentos, exatamente para que, nas iogas do sonho, nós possamos atingir a experiência direta da iluminação a partir da experiência com os sonhos. Muitas vezes, iogas dos sonhos, rapidinho nós confundimos iogas dos sonhos com sonho lúcido. Sonho lúcido, dentro da prática espiritual dos iogas do sonho, ele é caminho. Nós passamos pelo sonho lúcido, nós passamos pela experiência da lucidez no sonho, mas não é o sonho lúcido nosso objetivo final.
ele é caminho dentro do processo, nós vivemos a experiência dele, mas está exatamente na superação, por assim dizer, do sonho lúcido, a experiência direta da iluminação, a experiência direta da prática do reconhecimento da budeidade, do reconhecimento de nossa natureza búdica também no sonho. Os yogas do sono, assim como os do sonho, vai utilizar o processo de dormir, vão utilizar esses yogas, o processo de dormir, também para o reconhecimento da própria iluminação, da própria budeidade, do Buda que cada um de nós somos. Os ensinamentos dizem que a budeidade, o Buda que cada um de nós somos, é como o óleo na semente de gergelim. O óleo está sempre lá. Nós esprememos a semente, e quando nós esprememos a semente, o óleo que está na semente se manifesta. Ele aparece, mas ele está sempre lá. Os ensinamentos dizem que a budeidade, que o reconhecimento da natureza búdica de cada um é como o ouro que cai no mar de lama. O ouro sempre estará lá. Mas quando nós tiramos o ouro, ele está sujo de lama. E a prática espiritual, a prática dos yogas do sonho e do sono, a prática de Poa, a prática de Tumo, a prática de Bardo, que são as outras práticas, elas têm uma função nesse processo, que é limpar essa lama que está ao redor do ouro, que é espremer essa semente de gergelim para que o óleo apareça, para que o óleo que está lá possa surgir, possa se manifestar. Então, o processo da prática, do caminho espiritual, ele tem uma função muito clara, que é permitir que aquilo que sempre esteve lá seja reconhecido por nós. E como se dá esse reconhecimento, então, da budeidade, do Buda que cada um de nós somos? Ele se dá na medida em que nós conseguimos nos purificar, por assim dizer, ou que nós conseguimos romper com a lama, né, ali dessa pepita de ouro, desse ouro que caiu na lama, ou que nós conseguimos espremer a semente de gergelim para que o óleo surja, e esse espremer a semente de gergelim, esse limpar a lama que ali está associado diretamente ao processo que cada um de nós faz no seu caminho espiritual de reconhecer a budeidade superando a ignorância. Então, quando nós falamos da budeidade do caminho espiritual, do caminho búdico, nós basicamente estamos nos deparando diretamente com os venenos que nossa mente criou, que nossa mente desenvolveu, que nós desenvolvemos e que não nos permitem reconhecer a budeidade. E esses venenos, eles surgem a partir da ignorância. A ignorância gera o apego, gera a aversão. Apego e aversão e ignorância geram traços kármicos. E a partir de agora, nesse estudo que nós faremos dos yogas do sonho e do sono, nós vamos nos deparar muito com esses venenos, nós vamos falar sobre eles, olhar para eles, nós vamos olhar para o aspecto da ignorância, nós vamos olhar para os aspectos de apego e raiva, orgulho e inveja, e como tudo isso vai construindo em nós traços kármicos. E são esses traços kármicos que não nos permitem
ver, que não nos permitem reconhecer o Buda que cada um de nós somos. Yogas do sonho e yogas do sono tratam objetivamente de uma prática, de um caminho espiritual. Essa prática, yogas do sonho, essa prática, yogas do sono, elas são completas. O que isso quer dizer? Dentro da tradição tibetana, que durante essas práticas, nós visitaremos 3 níveis de ensinamentos. Nós teremos acesso ao sutra, alguns ensinamentos relacionados ao sutra, nós teremos a experiência do tantra, com as visualizações de Buda, com todo o processo devocional do tantra, mas objetivamente, ao final da prática, nós nos conectaremos diretamente ao 3º nível de ensinamentos, que é o Dzogchen. Então, Tenzin Wangyal Rinpoche, dentro da experiência dele, ele vai fazer todo esse caminho, passando pelo Sutra, passando pelo Tantra e chegando, culminando no Dzogchen. É importante dizer, porque aqui a gente tem praticantes de várias tradições, nós temos praticantes não só do Yugdrum Bon, mas praticantes de outras tradições. Em algumas outras tradições, a prática do Dzogchen, ela não é aberta como no Yugdrum Bon. Então, é muito importante que dentro de cada prática, cada um siga o seu professor, siga as suas instruções, as instruções que são dadas pelo seu professor de meditação. Nesse contexto, que é o contexto do Yugdrum Bon, sob as bênçãos de Tenzin Wangyal Rinpoche, nós vamos, então, nos conectar a esses 3 níveis de ensinamentos no decorrer do estudo dos yogas do sonho e do sono. Mais um ponto bastante importante. Nós tivemos essa tradução para o português nos anos 90, né, dos yogas do sonho e do sono. Esse livro, ele está esgotado, quase não encontramos mais essa tradução para venda. Eu brinco com o André que nós fomos responsáveis por esgotar essa edição, porque muitas pessoas foram praticando, adquirindo o livro, né? E durante a pandemia, Tenzin Wangyal Rinpoche, ele reescreve, ele reorganiza o livro e é publicado, então, no final do ano passado, começo desse ano, uma nova edição em inglês, e essa edição ainda não está em português, que nós vamos estudar, que nós vamos conhecer e na qual nós vamos nos aprofundar. Então, muito mais do que um estudo, esse grupo ele tem como objetivo fazer o que o Rinpoche mais insiste, fazer com que a gente tenha acesso aos ensinamentos, pratique e tenha experiência direta. Então, essas 3 etapas compõem o processo dos yogas do sonho e do sono. Não é somente um grupo de estudos que se reunirá uma vez por semana para ler qualquer texto, mas é um grupo de estudos que se reúne uma vez por semana para uma leitura espiritual. E essa leitura espiritual, como um ensinamento de um ser iluminado, Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, conduz a uma experiência prática, a realização da prática dos yogas do sonho e do sono, que conduz à experiência direta da iluminação. Esse é o caminho do nosso grupo de estudos. Então, nós não estamos falando de qualquer texto, nós não estamos falando de qualquer livro, nós não estamos falando de qualquer obra, nós estamos falando de uma leitura espiritual. E como leitura espiritual,
como construção de um processo dentro de uma prática espiritual, nós não nos aproximamos dos iogas tibetanos do sonho e do sono como quem lê qualquer livro. Nós nos aproximamos dos iogas, do texto dos iogas do sonho e do sono, como quem encontrou um tesouro, como quem encontrou a coisa mais importante para a realização, para a iluminação nessa vida. Nós nos aproximamos como quem se aproxima das palavras, ou se aproxima para ouvir as palavras proferidas pela boca de Buda, dos Budas, dos seres iluminados. Então, esse não é qualquer texto, é um texto espiritual. Esse não é qualquer livro, não é qualquer livro, é um livro que, para nós, esse texto é a própria presença da palavra de Buda. Então, nós nos aproximamos com devoção. E esse é um ponto muito importante dentro das práticas tibetanas. Não são qualquer iogas do sonho e do sono, são iogas tibetanos. E dentro das práticas tibetanas, dentro do caminho do Tantrayana, caminho do mantra secreto, né, que é o caminho em que nós nos colocamos, a devoção é um ponto central. Eu sei que eu estou trazendo muitas informações para um primeiro encontro, mas eu estou lançando as bases. Então, a realização dos iogas do sonho e do sono pressupõe o desenvolvimento da devoção. Pressupõe que nós temos devoção pelo nosso professor, que nós temos devoção pelo texto que nós estamos lendo. E devoção para nós, né, na leitura espiritual, ela muda o contexto. Ela faz com que esse texto, esse livro, seja uma coisa muito superior àquilo que ele é. Então, o texto para nós, ele tem que ser visto, compreendido como uma referência de existência. Então, é como a enxada para o agricultor, o instrumento, a enxada. Porque a enxada para o agricultor não é só madeira e ferro, mas a enxada para o agricultor diz da produção do alimento, diz da vida, diz da sobrevivência, diz do acordar toda manhã, capinar o quintal, produzir o alimento e dar comida para os seus filhos. Se aproximar de um texto sagrado como esse é como fralda na mão da mãe do bebê. Fralda não é qualquer coisa, fralda não é simplesmente um pano sujo, ao contrário, diz bebê vivo, diz existência, diz vida, diz continuidade. Então, nós nos aproximamos desse texto como quem se aproxima de algo que diz vida, que diz existência. Então, nós precisamos ter devoção. Isso é um ponto muito importante. Nós nos aproximamos de Tenzin Wangyal Rinpoche como quem se aproxima do próprio Buda, como quem se aproxima de um ser iluminado, como quem se aproxima de alguém a quem nós oferecemos a nossa mente e confiando nele, confiando na tradição, confiando em todos os seres iluminados da linhagem, nós sabemos que ele nos conduzirá no caminho da iluminação. O que diferencia, o que faz, então, desses yogas tibetanos? A perspectiva do professor, a perspectiva do lama e a perspectiva nossa de devoção ao professor, de devoção ao lama e de confiança de que ele
nos levará, nos conduzirá nesse caminho. Então, a devoção a Tenzin Wangyal Rinpoche, a devoção ao texto, a devoção às práticas, a confiança nas práticas, nos conduzem dentro dos yogas do sonho e do sono. Por que isso é tão importante? Tanto nos yogas do sonho e do sono, como no bardo, a conexão com o professor é muito importante. Porque em alguns momentos nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos o que fazer. Na vida, nós não sabemos para onde ir. Na vida, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E com devoção, nós recorremos ao professor. E ele nos dá o caminho. As práticas tibetanas se diferenciam de muitas outras práticas nesse processo relacionado ao contexto espiritual e principalmente na direção à iluminação, pelo fato de confiarmos no professor, de confiarmos naquele que já percorreu o caminho. Então, nós temos a graça, nós temos a alegria de ter um atalho. Na prática tantrayana, na prática tibetana, o professor é o atalho. Então, nós precisamos subir uma montanha com muitas dificuldades, essa semente de gergelim sendo espremida. Mas, de repente, nós temos um professor que já percorreu o caminho e que tem o atalho. A devoção nos assegura o atalho. A devoção nos assegura acelerar o caminho e chegar antes. Por isso nós seguimos as práticas. Por isso nós fazemos aquilo que vem como instrução. Exatamente para que a gente tenha acesso a esse atalho. Há caminhos espirituais que são mais racionais. Então, nós vamos racionalmente compreendendo o que é o percurso, o que é a iluminação. E muitas vezes nós, tem um professor de uma outra tradição, que diz, muitas vezes nós, com icterícia, vemos tudo amarelo. É ignorância. Vemos tudo amarelo. E alguém vai nos instruindo racionalmente, dizendo que determinada coisa é vermelha, só que nós olhamos e vemos amarelo. Na prática tibetana, o professor tem um atalho. Como ele sabe que aquilo é vermelho, ele nos diz, é vermelho, confia que é vermelho. Mesmo olhando para lá e nós vendo como amarelo, se nós tivermos confiança no professor, confiança no texto, nós efetivamente vamos compreender e experimentar a vermelhitude, ou sei lá, a cor que o nosso professor estiver apontando. Nós vamos usar, então, esse novo texto em inglês. Algumas coisas estão em português, que estão em inglês aqui, são do texto anterior, tá? Então, eu posso disponibilizar no grupo, em PDF, o texto anterior, porque algumas partes eu vou dizer, gente, aqui não teve mudança. Então, como isso está em português, nós podemos acessar o material em português, tá? A gente disponibiliza ele em português. Mas eu comecei fazendo toda essa introdução para que a gente leia hoje algumas partes, comente. Hoje a gente ainda não faz, pode fazer uma outra prática mais ao final, mas para que a gente se situe. E eu gostaria de situar a nossa discussão na apresentação do livro na versão em inglês. Essa apresentação, eu vou disponibilizar aqui uma tradução rápida que eu fiz. Vocês conseguem ver o texto? Sim. Sim. Perfeito. Essa tradução,
essa apresentação para a edição, para essa nova edição, publicada em 22, foi feita por Sua Santidade o Dalai Lama. Então, Dalai Lama faz a apresentação do texto, faz uma apresentação de Teze Wangyal Rinpoche. Quando nós falamos das tradições tibetanas, nós falamos de 4 tradições budistas, né? Gelupa, a Kagyu, a Sakya, Nyingmapa, né? São as 4 tradicionais, e o Bon, que o Dalai Lama reconhece, a tradição tibetana reconhece como uma 5ª tradição búdica, né? E um pouquinho daquilo que eu falei logo no começo, o Bon recebe influências do budismo, e o budismo recebe influências do Bon, constituindo aí uma tradição, uma das tradições tibetanas. A diferença é que o budismo tem, enquanto o budismo 2.600 anos, né, o Bon ele remonta a 18.000 anos, de acordo com a geografia. Então, o que o Dalai Lama nos diz? Teze Wangyal Rinpoche, Teze Wangyal, é um Geshe do Yugdrum Bon. O que é Geshe? Geshe, na tradição tibetana, Bon, é um doutor, né? É o equivalente ao título de doutor aqui no Ocidente. Ele escreveu um livro intitulado Os Yogas Tibetanos dos Sonhos e do Sono. Regozijo-me por esse livro ter sido traduzido para muitos idiomas, introduzindo o assunto em muitos países, principalmente no Ocidente. Como o Dharma tibetano está assumindo novas formas em vários países ocidentais, é muito importante que esses países se concentrem na forma, tradição e costume adequados de unir o estudo e prática a fim de estabelecer excelentes oportunidades para aprender e ensinar o Dharma. Dalai Lama chama a atenção nossa, que é um ponto muito importante, como a forma com que os ensinamentos do budismo tibetano está sendo trazida para o Ocidente. E ele chama a atenção da importância desse livro, dos Yogas Tibetanos do Sonho e do Sono. E tem uma relevância fundamental. E já nos outros grupos em que a gente discutia os Yogas Tibetanos do Sonho e do Sono, nós falávamos que esse texto, e especificamente os Yogas do Sonho, o Rinpoche nos dá um curso completo, inteiro, sobre a tradição tibetana do Bon. Então, nessa trajetória, nós vamos entender de forma geral, mas a gente vai conseguir entrar em cada detalhe, conhecer cada prática, experimentar cada coisa dentro daquilo que é proposto. E o Dalai Lama chama atenção, porque ele diz a necessidade de que no Ocidente a gente entenda esse processo que está dado no Tibete e a necessidade de que a gente una o estudo à prática, que a gente una o ensinamento à prática, para que a gente possa, sim, fazer as experiências diretas da iluminação, né? Para que desse modo se estabeleçam as oportunidades para ensinar e aprender o Dharma. Portanto, há uma necessidade especial de apresentações gerais que fundamentem caminho e fruição, bem como a visão, a meditação e a conduta que aparecem nos textos bons. Nós vamos discutir os elementos do caminho, os elementos da fruição, a meditação, a visão, a conduta. Tudo isso vai aparecendo na medida em que nós formos estudando e desenvolvendo as práticas dos yogas tibetanos do sono e do sonho. Aspiro que daqui para frente essa composição que aponta as práticas do sonho e do sono
sirva de suporte para os ensinamentos bons e que vastas ondas de benefícios surjam para muitas pessoas. Quiçá todos nós aqui possamos ter as experiências dos yogas do sonho e do sono, fazendo toda essa trajetória, e possamos, assim, experimentar efetivamente esses lampejos de iluminação, reconhecer a natureza pura da mente, a fruição, né? Sentir e perceber, né, a budeidade, a natureza búdica em cada fenômeno, né, onde ela se dá, como ela surge e como ela se manifesta. Então, esse texto, ele começa com essa apresentação, né? Não sei se vocês conseguem me ver, tem aqui a apresentação e a assinatura de Sua Santidade, Dalai Lama. Bom, eu gostaria agora de ver se alguém tem alguma pergunta até aqui, algum comentário, para que a gente possa dar alguns passos. De forma muito livre, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode abrir o microfone e trazer a questão. Uma olhadinha no chat. Perfeito. Então vamos lá. O Denis, tem o Pietro e a Ana e o Paulo que levantaram a mão. Perfeito. Vamos lá. Vamos na sequência aqui. Vamos ouvi-los. Talvez, se você tirar o texto, Denis, você consiga observar as pessoas aí com a mão levantada. Isso. Sim, sim. Pietro. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, vão ter instruções sobre como meditar de forma correta também, para que facilite o estudo do livro aí, né? Pietro, o processo dos yogas do sonho e do sono, ele passa por meditação formal, tá? Então, assim que a gente iniciar e na medida que for evoluindo, nós vamos recebendo as instruções. Então, posição de meditação, depois nós vamos seguir as instruções do Rinpoche, entender o que é refúgio, o que é Guru Yoga, a prática de Shiné e as práticas de visualização. A visualização dos chakras, a visualização das deidades, né, o Guru Yoga. Então, tudo isso a gente vai receber e vai ter as experiências ao longo do estudo. Muito importante nisso tudo, nós vamos fazer algumas práticas de canais, né? E nós vamos começar logo conhecendo um pouquinho sobre as 9 respirações purificadoras que estão no contexto do Bon, do Yugdrum Bon, e que tem uma função, como o Tsalum, que tem a função de purificar os nossos canais para que a gente possa desenvolver essas práticas. Então, sim, né, nesse caminho que a gente inicia hoje, nós teremos as instruções e praticaremos em grupo. O Tumo vai entrar também? Não, Tumo não. Tumo tem instruções específicas, o Rinpoche faz os retiros anuais de Tumo, né? Aqui nós não vamos praticar Tumo. Aqui nós vamos falar muito sobre Tumo por conta de canais e chakras, mas nós não praticaremos o Tumo em grupo aqui. Tá bom, obrigado, Denis. Nada, à disposição. Ana e Paulo. Boa noite, muito obrigado por nos receber aqui. Nós estamos
aprendendo, né, sobre todas essas tradições riquíssimas, búdicas, e isso começou com a pandemia, que, por um lado, fechou muitas portas, mas abriu outras tantas. E ouvindo a sua apresentação, e evidentemente, por pouco que seja, a gente já tem um grande respeito pelo Geshe Tenzin Wangyal, porém, me parece que seria interessante a gente ter mais claro, você falou da devoção, né? A gente ter mais claro quais são os requisitos, o que que você espera de nós como iniciantes, ou se a gente precisa primeiro de uma outra preparação antes de se aprofundar nesse aprendizado. Perfeito. Paulo, a forma com que o Rinpoche apresenta e nos oferece os yogas do sonho e do sono, dentro desse processo, dentro desse caminho que a gente vai fazer aqui, a gente vai viver preliminares e a prática em si. Então, tudo aquilo que é necessário para a realização dos yogas do sonho e do sono estarão disponíveis nesse estudo e nesse grupo de práticas que a gente vai fazer ao longo do tempo. É muito importante a gente já ter em mente que a gente não está falando de um processo rápido, que nós vamos atingir a iluminação ou as experiências da iluminação em 3 encontros, né? Nós não estamos prometendo absolutamente nada. Nós estamos seguindo um caminho espiritual e seguindo aquilo que Tenzin Wangyal Rinpoche nos aponta. E que muitos que já fizeram o caminho, que já fizeram a prática de yogas do sonho e do sono, que inclusive fizeram ciclos anteriores, tiveram experiências riquíssimas, né, de lucidez no sonho, de prática durante o sonho, e viveram tudo aquilo que está disposto e apresentado. Então, o próprio texto em si, o próprio estudo em si, ele é completo e ele vai nos levar e vai nos encaminhar às experiências. Nós vamos, aquilo que é da edição já traduzida para o português, a gente vai disponibilizando, e aqui eu vou trazendo aquilo que é tradução nova, disponibilizando na tela e a gente discutindo. Então, tudo vai nos ser oferecido e apresentado ao longo dessa jornada, ao longo desse estudo, né? Ele é um pouco longo, nós vamos nos encontrar muitas vezes, e é muito importante que, nessa jornada, nós façamos dos yogas do sonho e do sono nossa prática. Que nós façamos desse processo nossa prática espiritual, né? Que a gente faça a prática de refúgio quando ela for passada, a prática de Guru Yoga quando ela for passada, as 9 respirações, né? Que a gente vá seguindo esse caminho, os testes de realidade, tudo isso que a gente vai vivendo aí nessa jornada enquanto praticantes. Por gentileza, se acaso eu estou submetido a um tratamento psiquiátrico, preciso tomar medicamentos para dormir e coisa assim, isso é um empecilho para a prática do yoga dos sonhos? O Rinpoche ele nos apresenta 4, não empecilhos, mas se não há o sonho, se quando nós dormimos nós não temos sonhos, essa é uma dificuldade, mas que a própria prática leva à superação dela. Então, o Rinpoche ele vai colocar 4 grandes obstáculos à realização das yogas dos sonhos. Eu vou entrar em um assunto aqui que é muito peculiar, mas que no momento certo explicarei melhor. Vocês terão as explicações. Mas o que pode interferir em nossa prática espiritual para os yogas do sonho e do sono? A confusão mental, a nossa saúde física, os nossos canais não estarem, a nossa energia do corpo não estar fluindo adequadamente,
né? Os indianos chamam de prana, os chineses chamam de qi, nós vamos chamar de lung, que é a energia fluindo nos canais. Nós vamos fazer hoje ainda uma prática exatamente para a gente entrar um pouco nesse contexto, tá? Então, o lung fluindo ou os espíritos locais, que numa prática xamânica, e o bom é xamânico, nós temos as influências dos espíritos locais, de seres que habitam o lugar em que nós habitamos há muito tempo antes de nós, e que nossa ação, de alguma forma, os deixa um pouco... assim, a nossa ação causou danos a eles. Um dia nós chegamos, derrubamos as florestas em que eles viviam, poluímos os rios, e, de alguma forma, nós criamos uma instabilidade. Então, nós vamos fazer práticas em que nós pacificamos essa energia onde nós estamos. E fazemos da nossa cama, do espaço em que dormimos, um espaço sagrado, exatamente para que tudo isso, enquanto prática, possa se manifestar. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, não há um empecilho se você sonha. E mesmo que ainda não sonhe, você terá as práticas para que surjam os sonhos. Muito importante em yogas do sonho e do sono, e o Rinpoche sempre nos chama a atenção, para que a gente possa sonhar, a gente precisa dormir. Né? E nós estamos numa sociedade em que nós dormimos pouco, nós não valorizamos o sonho não valorizamos o sono, e como acabamos não dormindo tanto quanto deveríamos, nós não juntamos as condições necessárias para a prática. Então, um ponto importante é dormir. Um ponto importante é dedicar o tempo necessário para o sono. Perfeito? Muito obrigado. Eu que agradeço. Teria mais alguma pergunta? A gente pode seguir? Perfeito. Então, nós vamos fazer uma pequena prática. Hoje nós vamos iniciar essa prática, que nas práticas tibetanas nós chamamos, principalmente naquelas ligadas ao bom, de 9 respirações purificadoras. Por que nós começamos com as 9 respirações purificadoras? Nós estamos falando de uma prática do Yugdrum Bon, xamânica, que vincula todo o nosso ser à prática espiritual. Muitas vezes, quando nós falamos de prática espiritual, quando nós falamos das práticas, nós criamos, como ocidentais, práticas catafáticas. O que é catafático? Catafático é racional, é falação. Nós falamos muito. Então, quando nós falamos de uma teologia ocidental, nós precisamos falar, nós precisamos explicar, ela tem que ser comprovada racionalmente, tem uma série de elementos. Quando nós nos voltamos para o Oriente é apofático. Ele fala menos. E diante do sagrado, nós silenciamos, nós contemplamos, nós não nos preocupamos tanto em explicar o que é aquilo, e nós simplesmente estamos ali, sentimos, experimentamos. Quando nós falamos de 9 respirações purificadoras, nós vamos nos conectar à experiência da meditação em relação ao nosso corpo, em relação aos canais, que basicamente são 3 canais, dos quais nós vamos falar. Quem já fez acupuntura, de alguma forma,
já experimentou um pouco isso, o que são os canais onde a energia flui, né? Onde o acupunturista vai lá e aplica algumas agulhas. Nós dizemos nas tradições tibetanas que nós temos, aí cada ensinamento pode divergir um pouquinho, mas que nós temos 72 mil canais e que 3 são os principais. Há um canal central que começa a 4 dedos abaixo do umbigo, sobe seguindo a coluna vertebral e se abre no topo da cabeça. Esse canal nós chamamos de Una, e a sua cor é azul. Então, visualize dentro do seu corpo esse canal. Para que nós possamos visualizar de forma adequada, muitos de nós estamos sentados ainda numa cadeira, daqui a pouco a gente vai para uma almofada, a gente vai viver todas essas etapas. Nós mantemos nossa coluna ereta, perfeitamente ereta. E visualizamos, então, que esse canal começa a 4 dedos abaixo do umbigo, sobe seguindo a coluna vertebral e se abre no topo da cabeça. Sinta o canal, sinta a presença dele. Nós falamos muito em visualizar o canal. Visualizar é reconhecer que ele está lá. Então, sinta a presença desse canal central de cor azul. À nossa esquerda, iniciando em nossa narina esquerda, passando por detrás dos olhos e descendo paralelamente ao canal central, há um canal de cor vermelha, que se conecta a 4 dedos abaixo do umbigo ao canal de cor azul. Esse canal de cor vermelha, ele está associado a toda a nossa energia feminina, associado ao veneno do apego. O canal central de cor azul está associado ao veneno da ignorância. Lembram quando a gente falava do ouro que cai na lama e que ele precisa ser purificado? Nas práticas bom, como nós somos vinculados à natureza e nossa mente não é algo que está totalmente desconectado do corpo, ela está conectada aos canais. E o canal central vinculado ao veneno da ignorância. O canal de cor vermelha à esquerda vinculado ao veneno do apego. Nós dizemos que, como nós não reconhecemos a nossa natureza búdica, nós não reconhecemos todos os fenômenos como puros. E ao não reconhecer todos os fenômenos como puros, como budeidade, manifestação búdica, nós criamos identidade, eu passo a ser alguma coisa e passo a gostar de algumas coisas e desgostar de outras. O apego tem a ver com aquilo que eu gosto e crio apego. Aquilo que eu não gosto, eu crio a aversão. E o elemento máximo da aversão é a raiva. Então, o canal central azul, que recebe o nome de Una, é esse canal ligado à ignorância, ligado ao veneno da ignorância.
O canal de cor vermelha, à esquerda, ligado ao veneno do apego. E o canal da direita, assim como o canal vermelho, há um canal que nasce em nossa narina direita, segue por detrás dos olhos, desce lateralmente em paralelo ao canal central e se conecta a 4 dedos abaixo do umbigo ao canal central. Esse canal tem a cor branca, chamado de Roma, e ele está ligado à energia masculina em seu aspecto mais denso, enquanto veneno, a raiva. Então, nós visualizamos o nosso corpo e visualizamos esses 3 canais. Canal central, ignorância. O canal da esquerda, de cor vermelha, ligado ao apego. O canal da direita, ligado à raiva. Como nós vamos fazer as 9 respirações? Nós estendemos a nossa mão direita e colocamos o nosso dedo polegar na base do dedo anelar, fazendo esse mudra. Né? Nós seguramos a base do dedo anelar. As tradições tibetanas vão dizer que muito da energia negativa de obstruções nos chegam por esse dedo. É como se aqui existisse um canal que pode obstruir a energia benéfica no nosso corpo. Então, nós pressionamos a base do dedo anelar e iniciamos tapando a narina direita, inspiramos, visualizamos que o ar sobe pelo canal vermelho, desce até 4 dedos abaixo do umbigo e toma como caminho o canal branco. E quando ele faz esse processo, ele leva todo o aspecto de raiva, todo o aspecto dos venenos ligados à raiva, e nós tapamos a narina esquerda e soltamos todo o ar pela narina direita e visualizamos que toda raiva é liberada. Mais uma vez. Mais uma vez. Tapamos a narina esquerda e inspiramos pela narina direita 3 vezes, liberando todo o veneno do apego pela narina esquerda. Expiramos. O ar desce lateralmente, vai até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pela narina vermelha e é liberado. Mais uma vez. Mais uma vez.
Por fim, nós vamos visualizar que o ar entra pelas narinas, pelas duas narinas, segue pela narina vermelha e pela narina branca até 4 dedos abaixo do umbigo e sobe pelo canal central. E nós vamos sentir o lung, que é o ar. Os canais nós vamos chamar de tsa. Então, nós vamos sentir o lung, o ar, saindo pelo topo da nossa cabeça. Então, nós inspiramos pelas duas narinas, o ar sobe pelo canal central e é liberado, o lung é liberado pelo topo da cabeça. Mantemos o nariz e a boca semiabertos, exatamente para que o ar, obviamente, ele não vai sair pelo topo da cabeça, mas nós precisamos sentir essa energia do lung saindo pelo topo da cabeça. Por 3 vezes. O ar desce pelos canais laterais, vai até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pelo canal central e é liberado pelo topo da cabeça. Mais uma vez. Nós começamos a ter, assim, contato com uma das práticas que fará parte de toda a trajetória e de todo o processo, que é as 9 respirações purificadoras. Então, nós vamos utilizar as 9 respirações purificadoras. A gente vai disponibilizar no grupo um vídeo do Rinpoche ensinando a fazer, né, exatamente para que vocês tenham com mais tempo, cada um assista ao vídeo, aprenda a fazer, e a partir da próxima semana, do próximo estudo, do próximo momento de estudos, a gente já faz todo mundo juntos, seguindo as instruções do Rinpoche. As 9 respirações purificadoras nós vamos usar sempre que nós nos aproximamos de uma prática do Yogdrum Bon, as 9 respirações estão presentes, porque elas têm a função de purificar os canais, né, e principalmente de preparar aí os chakras e os canais, o Tsa e o Lung, para que nós possamos, assim, fazer as experiências. É a nossa vinculação às práticas corporais, né, dentro do contexto aí das yogas do sonho e do sono. Lembra quando o Paulo perguntou se tem algum obstáculo? Um dos obstáculos para a realização das yogas do sonho são exatamente a obstrução dos canais. Então, as 9 respirações purificadoras, elas têm uma função dentro da estrutura da prática. E quando nós vamos para a prática diária de yogas dos sonhos, nós fazemos as 9 respirações purificadoras exatamente para que os canais estejam limpos, desobstruídos aí para a prática. Pietro levantou a mão, está contigo. Desculpa incomodar de novo. É o seguinte, quando a respiração é o canal central, a mão continua segurando o anelar, aquilo? Na sequência, a gente vai mostrar o mudra, né? Mas sim, a gente sempre vai praticar com as 2 mãos nessa postura, né? Mas tem um mudra específico, né? Tem um mudra específico que nós vamos ensinando na medida em que nós formos evoluindo. Porque se a gente for explicar tudo hoje, a gente amanhece aqui e não consegue dar todas as instruções.
Mas o que é importante, conhecer as 9 respirações. O vídeo do Rinpoche é bem detalhado, ele explica em detalhes, né, como fazer, e aí a gente vai dando as instruções aí, conforme a tradição e conforme os ensinamentos, na medida em que nós evoluímos. Tá bem? Oliveiros, está contigo? Oi, só uma questão, por exemplo, se uma das narinas estiver entupida, que nem eu estava com uma das narinas entupidas, né? Eu posso continuar fazendo, imaginando, soltando pela boca, ou eu tenho que parar até o nariz, as 2 narinas estiverem abertas? Como é que é? Porque às vezes está fechada uma ou outra. Perfeito. Uma dos pontos importantes, Oliveiros, nessa... É Oliveiros o seu nome? Um ponto importante é que a gente tenha o hábito de manter as narinas limpas. Então, nós sempre vamos precisar fazer isso, porque são práticas que, se a gente está meio gripado, faz uma expiração um pouquinho mais violenta, a gente faz sujeira, a gente faz bagunça, né? Por quê? Porque nós estamos mexendo com secreções e tal. Então, nós mantemos as narinas limpas. Eu estava com uma narina obstruída também, né? Então, nós visualizamos que o ar sai. O ideal é que ele saia. O ideal é que isso aconteça. Mas se naquele momento, por conta de rinite, eu moro em Curitiba, a rinite aqui faz parte do nosso dia a dia. Mesmo estando a narina obstruída, né, trancada, como a gente diz, nariz trancado, a gente visualiza o lung saindo pela narina. Há cores específicas de como o lung entra, de como ele sai, de como ele vai sair em cada um dos canais, mas isso também a gente vai fazendo passo a passo aí com o tempo, tá bom? No grupo, nós temos praticantes de mais tempo, temos praticantes novos, então aqueles que estão há mais tempo já conhecem as 9 respirações, né? Peço aí escusas, mas como nós temos um grupo bem grande, com muita gente começando, a gente vai passo a passo, lentamente. A Deusa. Boa noite. Boa noite. Eu já tinha o livro, mas ainda não tinha conseguido estudar, né, pelo livro. Realmente, as respirações, eu já estudo budismo tibetano há 30 anos. Mas aí eu gostaria de saber, nosso grupo vai continuando, porque eu dou aulas normalmente de 19 às 20, né? Nas segundas-feiras, que eu sou professora de yoga. Aí eu gostaria de saber se a gente vai perdurar nesse mesmo dia, nas segundas-feiras, e eu gostaria de saber até qual horário que a gente vai terminar, normalmente. Deusa, a ideia é que a gente esteja reunidos por aproximadamente 1h e 10, não mais que isso, né? Então, nós vamos ficar mais ou menos nesse tempo. Pode ser que um dia ou outro a gente passe 1h30, porque entra numa instrução muito específica e a gente vai precisar de mais tempo para dar os detalhes dessa visualização e tudo mais. Mas 1h e 10 é o nosso tempo, né? Todos os encontros ficarão gravados, a gente disponibiliza para que quem perdeu um ou outro possa ir fazendo a sequência, né? Mas é mais ou menos 1h e 10 aí na semana. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu estive também com vocês uma vez em São Paulo, quando o Rinpoche esteve em São Paulo, a convite da Jane Pili para assistir a iniciação de Tara Branca, né? Perfeito. Tá bom. Muito obrigada. Bem-vindo ao grupo. Teria mais alguma questão? Bom, sempre que nós encerrarmos, nós vamos fazer uma prática de dedicação. Nós praticamos, para o benefício de todos os seres, a iluminação
o acesso à iluminação não é necessariamente uma iluminação individual, mas é o benefício de todos os seres, a iluminação de todos os seres. Então, desde hoje a gente já olhou para as 9 respirações, mas desde já a gente conclui esse nosso encontro, sempre concluirá com uma dedicação dos méritos. Todos os méritos que nós alcançamos, tudo aquilo que nós realizamos e fazemos aqui para o benefício de todos os seres, para que todos os seres possam atingir a budeidade, para que todos os seres possam reconhecer o óleo na semente de gergelim, o ouro, né, que estava lá na lama, para que todos os seres se reconheçam como lótus, né? A flor de lótus, todo dia, ela mergulha na lama e, ao amanhecer, ela floresce sobre a lama e não fica nenhuma sujeira em suas pétalas. E ela sai de toda a sujeira, de toda a viscosidade, de toda aquelas impurezas de forma pura e limpa, assim como é a nossa mente. Como o lótus, né, todos os seres possam reconhecer a budeidade. Andréia, você consegue colocar a prece de dedicação, por favor? Consigo, sim. Sempre que nós vamos fazer uma prece, como a prece de dedicação, nós unimos as mãos na altura do coração, do chakra do coração. Refúgio, bodhicitta, prece de dedicação, né? Tradicionalmente, coluna ereta, mãos unidas. Aqui nós temos em 3 línguas, temos os praticantes de língua espanhola também aqui conosco. Toda virtude pura, realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Toda virtude pura, realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar dos seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Toda virtude pura, realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar dos seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Que Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, tenha uma vida muito longa e que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde ainda não surgiu e, sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. Boa noite a todos. Achei que foi um excelente primeiro encontro. Nós continuamos aí todas as segundas-feiras por 1 horinha nessa prática e nos engajando nesse caminho. Hoje nós falamos sobre os 3 venenos rapidamente. Na prece de dedicação nós voltamos a eles, né? O veneno da ignorância, raiva e apego. Muito obrigado. Obrigado a você, Denis. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Denis. Boa noite, pessoal. Obrigada, Denis. Boa noite, Muito obrigado. Boa noite, Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite.